vamos falar, né, sobre 7 benefícios da telemedicina na ferramenta de teleconsulta, né, de teleorientação para o médico. Nesse momento que a gente está passando, né, já tem o primeiro benefício, que seria evitar aglomerações, circulação de pessoas. Isso, inclusive, tem recomendações de você oferecer, né, sempre que possível, a telemedicina para evitar essas situações e você poder dar continuidade ao atendimento dos seus pacientes, né, mesmo à distância. Claro, né, respeitando sempre, né, a questão da autonomia do médico, né, para ele também saber onde, né, ele consegue aplicar, né, a ferramenta de telemedicina e onde não é possível. Então, tem nota técnica, por exemplo, da ANS, que já diz, né, que as consultas de telemedicina, né, realizadas pela ferramenta de telemedicina, elas devem ser, né, remuneradas pelos planos de saúde, em nota técnica, com recomendação que seja ofertada essa modalidade para evitar a circulação e aglomeração de pessoas. Outra questão também relacionada ao momento que a gente está vivendo é que muitos médicos, médicas, às vezes não podem ficar expostos, né, à situação de maior risco, né? São médicos que têm diabetes, né, obesidade, cardiopatia, pneumopatia. No caso das médicas também, algumas são gestantes, então elas não podem estar trabalhando na linha de frente diretamente com pacientes que possam ter Covid. Então, o que é interessante a telemedicina nesse ponto? Porque você não perde força de trabalho. Eles podem continuar a sua atuação sem se expor a risco. Agora, vamos pegar uma outra situação hipotética, né? O médico teve um problema, né? Sofreu um acidente, está com uma incapacidade temporária. Não vai poder se deslocar até o seu consultório, até a sua clínica, ou, né, o ambulatório onde ele atende. Então, ele pode ainda exercer as suas funções utilizando a telemedicina, tá? Sempre, claro, dentro daquele conceito do que é possível e o que não é possível fazer via telemedicina, né? Então, o médico que vai ficar, sei lá, 10 dias afastado do seu consultório por um motivo de saúde, mas ele está com capacidade de fazer atendimentos online, ele vai continuar mantendo o acompanhamento dos seus pacientes, né? Então, isso é interessante também, abre essa possibilidade. Então, outro fato que você pode também utilizar a telemedicina é o envio das receitas digitais, né? Isso também é muito bom, porque vamos dizer que você tem um paciente, ele está em deslocamento, ele está em viagem, acabou o remédio que ele usa de forma contínua. E ele é teu paciente, você já conhece, né? Já acompanha na tua clínica. Então, ele pode entrar em contato, fazer uma consulta de telemedicina mais para a questão do acompanhamento, né? E você enviar uma receita digital. Então, é uma grande vantagem também da telemedicina. E para o médico, existe também a mesma questão da liberdade geográfica. Então, às vezes, o médico está de férias, quer viajar, mas ele precisa acompanhar alguns pacientes dele. Ele pode fazer isso via telemedicina. Vai passar um tempo, por exemplo, até no exterior, fazer um curso e vai ficar tipo 1 mês, 2 fora, né? Ele pode dar continuidade ao acompanhamento dos seus pacientes utilizando a ferramenta da telemedicina, tá? Essa que eu estou falando, né, de 7 vantagens dentro, né, da legislação atual. Tá? Então, eu friso bem que hoje temos essa questão da legislação atual. Tá? Então, sobre a receita azul, não é possível, no momento, enviá-lo digitalmente. As receitas que você pode enviar digitalmente são as receitas de receituário simples, branco, e também os receituários tarjados, com retenção de receita, daquela receita vermelha, né, tarja vermelha, de 2 vias, tá? Tipo antibiótico, inibidores da recaptação da serotonina, esses medicamentos você consegue enviar de forma digital. O bloco azul, o bloco de isotretinoína, por exemplo, são blocos que você tem uma numeração específica, né, que a vigilância sanitária te fornece. Então, esses ainda não está sendo possível emitir por via digital, mas fica aqui uma lembrança, né, que toda receita médica, atualmente, por uma lei que saiu em 2017, ela pode ser aceita em qualquer estado da federação, independente, né, de onde é o médico prescritor. Então, se você prescreveu até uma receita azul, né, hoje, né, daqui eu moro em Santa Catarina, prescrevi uma receita azul, o paciente é do Rio Grande do Sul, né, e ele tem a receita em mãos, né? Ele pode estar comprando uma medicação, adquirindo uma medicação, tá? Mas, infelizmente, ainda não conseguimos mandar por via digital esse tipo de receita azul.
Uma outra coisa muito boa também para da telemedicina para, né, a atuação do médico é a questão de você poder manter o monitoramento dos seus pacientes crônicos. Você pode, né, ter um paciente, por exemplo, hipertenso, que você está monitorando, diabético, eles podem estar entrando em contato. Você sempre, né, eu aconselho usar o prontuário eletrônico para manter os registros e você pode manter esse monitoramento de pacientes que moram, às vezes, à distância, né? Telemonitoramento, isso também na atenção primária é muito importante, né? O telemonitoramento é uma ferramenta da atenção primária. A atenção primária acompanha pacientes crônicos e pacientes que não têm capacidade, às vezes, de se deslocar até uma unidade de saúde. Você pode fazer um uso da ferramenta de telemedicina para manter o acompanhamento deles. E no caso dos médicos, também abriu um novo campo, né, um novo mercado de trabalho. Novas oportunidades de trabalho estão surgindo com a telemedicina. É mais uma ferramenta para a gente utilizar. Ah, vai esvaziar o consultório. Tem gente que pensa só assim. Não, não vai esvaziar o consultório. É uma ferramenta que você vai utilizar mais. E você vai aliar isso no teu dia a dia como médico. Então, abriu um novo campo. Né, e muitos médicos já estão trabalhando quase que exclusivamente, né, dedicando aí, que seria 40 horas aí num serviço, estão se dedicando 40 horas na telemedicina. Tá? Então, abre mais campo de trabalho. E quando abre campo de trabalho para os médicos, também você abre mais acesso à saúde para os pacientes. Você tem que ter experiência, tem que ter vivência, porque você vai identificar situações que não são possíveis de dar continuidade no atendimento, que exige um exame físico, e você vai falar para o paciente, olha, isso aqui não é possível manter a consulta de telemedicina, eu vou te orientar, faça isso, faça assado, e procure um atendimento pessoalmente. Mas já tem vantagem aí, porque para o paciente evita que ele se automedique, né? Ele tem acesso ao médico, a gente tem que dar acesso às pessoas ao médico, para elas tirarem suas dúvidas, terem orientações corretas. Os médicos reclamam muito, mas o doutor Google. Ué, mas você dando acesso ao paciente, ele, em vez de fazer a consulta no doutor Google, ele vai entrar em contato com um profissional capacitado e que vai dar a melhor orientação para ele. Tá? E se você for prescrever, você vai fazer uma prescrição com uma receita digital, com assinatura eletrônica, com chave de segurança, com o horário que foi feita, né? Então, fica muito melhor para trabalhar. Mais uma vantagem para o médico é a ampliação da sua área, né, de atuação. Você pode ser procurado por pacientes que estão distantes, né, do local fixo, né, do seu consultório. Você pode, às vezes, ter um paciente que vai fazer um contato no primeiro momento por telemedicina, e você pode combinar com ele um retorno presencial para complementar essa consulta. Tem pacientes que precisam mostrar exames, né? Ele veio na consulta presencial, veio uma consulta de rotina, né? Você pediu algum exame, então, para ele não se deslocar só para mostrar o exame, você pode marcar um horário com ele, ele manda os exames via arquivo digital, você marca o horário, entra na sala de teleconferência, né? Com ele naquele horário, explica, né? O exame para o paciente. Eu acho muito melhor isso do que eu vejo muita gente fazer, que é receber os exames no balcão do seu consultório e olha os exames e só fala assim, tá tudo bem, avisa que tá tudo bem. Não, você tem que dar um retorno para esse paciente, você tem que explicar para ele, né? Se o exame tem uma alteração, você vai ter que convocar ele, às vezes, para uma consulta presencial. Se não tem alteração, você fazendo um retorno, explicando para ele que tá tudo bem, que ele tem que fazer o exame com determinada frequência, tudo. Ele vai ser melhor atendido e vai se sentir acolhido também, tá? A mesma coisa das receitas de uso contínuo. Muita gente faz receitas, às vezes, de uso contínuo, acaba, às vezes, não interagindo, né? Tem que marcar um horário, conversa com o paciente. Então, a gente está utilizando uma ferramenta que está em benefício da sociedade, do paciente e dos médicos.